Nós estamos cantando as próprias palavras de Jesus Cristo, né? Esse é um salmo messiânico. E quando cantamos, nós estamos falando aquilo que foi dito nos salmos acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, irmãos, dando continuidade à exposição das Sagradas Escrituras, continuada no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. É um capítulo riquíssimo de tantas informações. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, não é? Mas até o 10, porque faz sentido, mas usando aí a estrutura da Bíblia, não é? Que a Sociedade Bíblica do Brasil fez, ela dividiu até o verso 13, mas o sentido vai até o verso 10. Nós vamos ler até o 13, mas a nossa exposição hoje, ela vai se deter especificamente nos 4 primeiros versos do capítulo 14, e depois nós vamos fazer o resto no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Diz assim as Sagradas Escrituras: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então dessa não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração, mais uma vez. Ó Deus, nós te exaltamos por tua palavra, que não pode ser retirado nada dela, nem acrescentado. Por isso, guarda as nossas palavras, guarda o nosso coração, para que na interpretação e na pregação da tua palavra, Senhor, possamos nos ater, nos deter, nos colocar, focarmos os nossos olhos na tua palavra tão somente, e a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, possa nos fazer livres da incredulidade, livres da infidelidade, e livres, Senhor Deus, desacreditarmos nas tuas palavras. Ajuda o teu povo nessa manhã, exalta o teu nome nessa manhã, edifica a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já passaram por experiências na vida em que o desejo ou a inclinação do coração foi retroceder.
voltar. Quando chegamos diante de uma situação em que nós imaginávamos que seria talvez até tranquila, mas percebemos que ela foi maior do que podíamos imaginar, e nós não vamos conseguir transpor, e nós desejamos retroceder. Eu lembro-me particularmente, no início, foi no período em que tive mais contato com o Dr. Manuel Canuto, quando começamos a ter mais amizade nesse período. Quando eu era pastor de uma igreja no Grande Recife e passando por grande dificuldade na igreja, grande dificuldade mesmo, caí em grande angústia, e meu coração foi tomado de uma tristeza que eu pensei que eu não ia conseguir transpô-la. Nas noites que eu não conseguia dormir, nas noites que eu não conseguia pregar os olhos, então eu voltava-me para as Escrituras e buscava algum consolo da parte de Deus para minha alma. E horas e noites adentro, a noite adentro, o meu coração entrava em desespero. E não poucas vezes eu pensei em retroceder. Não poucas vezes eu pensei em voltar. Eu pensei, eu vou deixar o ministério. Isso não é para mim. Eu não tenho condições de fazê-lo. Eu vou voltar. Eu vou dar um passo atrás. Lembro-me que numa dessas noites angustiantes da minha alma, eu me deparei com um texto que me fez seguir. E diz assim esse texto, eu queria que você abrisse a palavra comigo, a palavra de Deus comigo. Carta aos Hebreus, no capítulo 10. Diz assim o texto, verso 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós avançamos para a salvação da nossa alma. Essa expressão, esse texto, esse contexto, não é, me trouxe muito alívio e conforto e desejo de continuar e de seguir e de ir adiante. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho convicção na minha alma. Nós sempre, na vida, vamos ser colocados diante de situações em que ou nós vamos transpor, ou nós vamos retroceder. Perceba que no texto de Hebreus que nós lemos, eles vão transpor por uma razão simples. Porque aquele que disse que voltaria, ele voltará. Porque nós não estamos firmados nas coisas desse mundo, mas na glória que há de se manifestar.
Perceba que se nós não tivermos essa consciência, entenda, irmãos, se não tivermos essa consciência, se os nossos olhos forem fitados ou colocados nas coisas desse mundo, certamente a nossa esperança se acaba aqui. Entenda que Paulo disse, ora, se a nossa vida se resume às coisas dessa terra, desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Se tudo se resume a essa terra, se tudo diz respeito às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens, porque esse mundo vai passar, as coisas que nós temos, elas passarão. Por isso nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós podemos tocar, mas naquilo que nós esperamos no Senhor. Acontece que nesse texto especificamente, nós temos uma narrativa que ela revela um pouco a realidade da nossa natureza. Eu entro nesse texto dessa maneira para lhe dizer, não é simplesmente para olhar para Israel como um povo incrédulo, mas muito mais do que isso. É olhar para o poder e da misericórdia de Deus, mas também olhar para o nosso próprio coração. Porque é exatamente assim que nós agimos. Em muitas áreas da nossa própria vida. Em muitos momentos da nossa própria caminhada. O texto sagrado começa dizendo, por favor, volte comigo especialmente para o verso 1 do capítulo 14. O texto diz... Disse o Senhor, eu estou em Levítico, Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Por que esse texto descreve como um fogo que se espalha, a murmuração toma conta do coração de todo aquele povo? Ora, os espias haviam voltado, não é? 12 foram, 2 se mantiveram fiéis, crendo no poder de Deus, apesar das dificuldades que seriam e enfrentariam naquela terra, mas 10 daqueles homens se colocaram contra, dizendo, não há como atravessar, ninguém pode fazê-lo, nós vamos ser destruídos aqui. Eles são gigantes e nós somos fracos, eles são poderosos e nós não podemos fazê-lo. E eles trouxeram esse relato, e esse relato se espalha. Porque eles trazem um relato que é verdadeiro, mas um relato que é mentiroso também. Quando eles propõem não continuar, porque vão ser destruídos, aí eles negam o poder de Deus. Veja, irmãos, isso é interessante nós pensarmos. Aqui Josué e Calebe assumem a frente juntamente com Moisés, como começa a descrever a narrativa. Entretanto, agora o registro e o relato dos espias passa a ser o que está no coração de todo o povo de Israel naquele momento da história. O que é que eles esperavam? Eles esperavam, vamos voltar para a terra do Egito. Vamos levantar um capitão que nos guie de volta para a terra do Egito. Nós preferimos a escravidão, ou preferimos morrer na escravidão, do que morrer dignamente lutando para possuir a terra. Nós preferimos morrer no pecado do que morrer por causa da verdade. Nós preferimos morrer na iniquidade do que morrer por causa da justiça. Nós preferimos morrer tendo os prazeres da carne satisfeitos do que morrer porque negamos as nossas próprias paixões. Eles escolheram um caminho, sem dúvida alguma.
Interessante que o texto diz que eles levantaram a voz e choraram. O texto é interessante, a expressão utilizada no texto. Porque levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. Eles deram crédito àquilo que foi dito pelos espias, ao invés de acreditarem na própria palavra de Deus. E eles, entendam isso, irmãos, quando você tira os seus olhos das Escrituras e põe os seus olhos nas circunstâncias, você perde o controle da situação, porque, de fato, as circunstâncias são terríveis. Nós estamos falando de inimigos, nós estamos falando de uma estrutura, nós estamos falando de impérios, e a igreja do Senhor é pequena, é fraca no mundo, aparentemente. Então você diz, nós não vamos transpor. Mas os nossos olhos deviam estar na Bíblia, isto é, ele disse, essa terra que eu te darei, e eu te farei possuir a terra onde habitam os heteus, os gerezeus, todos aqueles povos, os cananeus. Essa é a terra que eu te darei. Quando eles tiram os olhos da palavra e daquilo que Deus disse, e eles põem os seus olhos no inimigo e na dificuldade que eles vão enfrentar. Nós vamos marchar em retirada. A nossa condição é inferior. Matthew Henry diz, eles colocaram o cabresto nas suas paixões e deixaram as suas paixões guiá-los. Eles foram guiados pelos seus desejos. Eles não foram guiados pela palavra, mas pelas suas paixões, pelos seus sentimentos. Ora, se Deus disse que seria assim, assim seria. Ele não disse que seria por nossa força. Ele não disse que seria porque nós éramos superiores. Ele não disse que seria porque nós somos capazes. Ele disse que seria. E assim seria. Porque Ele é aquele que tem todo o poder. Eles agiram como criança em supermercado. Vocês já viram isso, né? Irritante, você vai ao supermercado e vê uma criança. Quando o pai, ele pede um negócio para o pai diz, não vou comprar. Aí ele se joga no chão, pula, grita, esperneia. Jael agiu assim. Ele não sabia porque estava chorando, mas começou a chorar. Ele não confiou no que o pai dele estava dizendo, ele não entendeu o que o pai dele estava dizendo, ele começou a chorar. Um outro comentarista diz, todas as vezes quando nós choramos e não sabemos por que estamos chorando, é bom o pai dar razão para o filho chorar, porque ele não sabe por que chorar, dê uma razão para ele chorar e discipline ele. O Senhor vai fazer exatamente assim com Israel. O que eles viram, o que eles ouviram, eles viram um exército sucumbir no Mar Vermelho. Eles viram as pragas do Egito que foram enviadas pelo Deus Todo-Poderoso, julgando os deuses do Egito. E nenhum deles se perdeu. Eles viram suas sandálias não serem desgastadas no caminho. Eles viram um alimento que caía do céu. Eles viram água que saía de uma pedra. Eles viram o poder de Deus. De dia e de noite. Chorar por quê? Chorar por quê? Eles teriam tempo para chorar quando os inimigos viessem contra eles, certamente. Mas aquele ali não era motivo para chorar. Outro comentarista vai dizer, a incredulidade ou a desconfiança no poder de Deus é um pecado que é a sua própria punição. A incredulidade, ela é um pecado que é a sua própria punição.
Ora, não há coisa pior para o homem do que ser entregue à sua incredulidade. Lembre-se disso. O que foi que Deus disse a Faraó? Que ele iria endurecer o seu coração. E lembre-se que o texto, então, ele vagueia entre duas ideias. Uma hora, Faraó endureceu o seu próprio coração. Outro momento, Deus endureceu o coração de Faraó. Por que as duas coisas assim? Calvino diz, porque a dureza de coração é pecado, mas o endurecimento de coração é juízo de Deus contra o pecado. Em outras palavras, a incredulidade, ela é a sua própria condenação. Um homem incrédulo, ele é completamente destruído. Porque ele segue os seus próprios caminhos, ele crê nas suas próprias forças, ele acredita na sua própria imaginação, ele anda segundo os seus próprios preceitos, e não segundo a palavra de Deus, e confia nela de todo o coração. Aqueles que não confiam em Deus, irmãos, continuamente vivem em angústia. Porque existe uma tristeza que é segundo o mundo, e essa leva para a destruição. E existe uma tristeza que é segundo Deus, e essa leva para a vida e para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, os levaria para a sua própria condenação. Quando nós pensamos, ora, eles vão murmurar contra Arão e Moisés. Mas, de fato, eles se levantam contra o próprio Deus. E eles saem, partem diante da face do Senhor. E preste bem atenção nisso, irmãos. Eles murmuram contra o governo, contra Moisés e contra Arão. E aí eles reprovam o Senhor. Eles reprovam o Senhor. Quando pensamos nessas coisas, irmãos, veja no verso 27 do capítulo 14, isso não é exatamente isso que o Senhor diz. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Entenda, eles murmuram contra Moisés, eles murmuram contra Arão, mas eles na realidade se levantam contra Deus. Contra Deus. Isso é um ponto interessante para nós analisarmos, irmãos, porque quando pensamos assim, nós podemos nos queixar de coisas nessa vida de uma certa forma, mas a Bíblia diz, se você tem do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Se você tem do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Vocês já pararam para pensar quando um filho murmura contra o seu pai e reclama dele, da maneira de criá-lo? Com isso ele está dizendo, em última instância, eu não aceito o pai que Deus me deu. Thomas Boston disse, nós não somos como cachorros que rosnam diante da pedra que foi lançada sobre ele, e rosnam para a pedra e não olham para a mão que o lançou. Nós, como povo de Deus, nós simplesmente não olhamos para a pedra. Nós não olhamos para os inimigos que se colocaram diante de nós. Nós olhamos para o Deus que nos conduziu até aquele lugar, com um propósito bem determinado. A murmuração, em última instância, ela é inequivocamente uma reação contra o próprio Deus. Interessante que
Você tem duas perspectivas, né? Você tem aqui um caminho que Deus conduz o povo até um dado momento, e eles dizem aqui, chega, nós vamos agora bater em retirada. Mas existe uma leitura que o próprio Deus vai fazer, dizendo, para que foi que ele fez Israel passar por tudo isso? Como está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, ele vai descrever abertamente. Eu te fiz passar por terra seca, fome. Eu te fiz comer o maná que teus pais não conheciam. Ele diz, aí ele continua, tudo isso para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração. Verso 16 do capítulo 8 de Deuteronômio. E no final, te fazer o bem. Você percebe que o propósito de Deus conduzir o povo por todo aquele caminho e no final, te fazer o bem. Então você percebe que a murmuração, em última instância, é não acreditar na bondade de Deus. E aquele relato trouxe para o coração dos indivíduos o seguinte sentimento: Deus não é bom. Ele nos fez chegar aqui, passando por isso. Ele não é bom, Ele não quer o bem para mim. Você percebe que foi assim desde o princípio, irmãos. Pois lá no Éden foi exatamente esse argumento mais bem manifestado por Satanás. Quando disse à mulher, na realidade esse fruto que Deus está impedindo você de comer, ou te proibindo de comer, é porque Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você tenha o conhecimento de todas as coisas. Porque Ele não é tão bom assim como Ele diz ser. E veja que a murmuração vai dizer, o Deus que me tirou da escravidão e me libertou com poderosa mão, me trouxe aqui, simplesmente para ser morto pelos inimigos. Ele queria o meu mal. Ele queria o meu mal. Não funciona assim, porque não é essa exatamente a linguagem bíblica, não é? Veja como é interessante, e perceba, irmãos, que eles se colocando contra Moisés e Arão, se colocam contra o próprio Deus, e esse mal se espalha por toda a congregação. E é interessante, irmãos, veja o verso 2, todos os filhos de Israel murmuravam. Veja, todos eles murmuravam. A coisa foi contagiosa. Ela tomou uma forma e todos eles murmuravam. Estavam descontentes, e o descontentamento ele se espalha como fogo em terra, em mata seca. E quando chega diante de uma multidão que não pensa e não reflete, só apenas ouve e não pensa naquilo que ouve, eles se levantam e começam a falar contra aqueles que têm o governo e são descontentes, sem causa. Veja como é tão louco isso. Porque veja o que é que eles desejam, veja a lógica deles. E aí o argumento vamos pensar na lógica deles. Veja o que é a incredulidade. A incredulidade, ela é burra, se eu posso dizer isso. A incredulidade, ela é, por natureza, ignorante. A incredulidade é, por natureza, contrário à própria capacidade. Veja só por quê. O indivíduo resolve voltar para morrer no Egito. Ele prefere morrer, ele diz assim, olha, o problema é morrer, mas eu prefiro morrer, eu não quero morrer à espada, eu quero morrer comido por bicho no deserto, ou eu quero morrer a espada de Faraó, pela espada de Faraó. Eu quero morrer, mas eu não quero morrer atravessando isso aqui, eu quero morrer voltando. O problema dele não é morrer porque eles vão morrer. Veja o que o texto está dizendo, por favor. No verso 2, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
Veja a insanidade da incredulidade, a ponto de escolher. Como é que se escolhe? Se escolhe mal, não é? Eles desejavam morrer no Egito, como morreram os primogênitos do Egito, ou mesmo morrer no deserto, como que aqueles que morreram na praga, que Deus acabou de destruí-los, quando enviou as cordonizes, e a praga tomou conta deles, e muitos morreram aquele dia. Ele preferiu morrer ali. Veja que como a loucura toma conta da mente, quando a paixão governa os nossos corações. Ora, irmãos, meses de cuidado, um ano e meio, sob o cuidado total de Deus. Agora eles dizem, Deus não vai cuidar mais do seu povo. Não é digno, não é bom mais continuar. Nós preferíamos ter morrido no Egito. E isso, irmãos, traz um julgamento terrível. Porque Deus havia destruído os inimigos por causa deles. Os tirou com poderosa mão e com vida por causa do amor que ele tinha por eles. Mas agora a incredulidade diz assim: nós preferimos morrer como criminosos debaixo da justiça de Deus do que ser conquistadores do seu reino. Nós preferimos morrer debaixo da ira dele do que morrer lutando para conquistar a sua terra. Nós preferimos morrer nos nossos prazeres do que morrer servindo a Deus. Quando nós pensamos nisso, irmãos, o espírito desses indivíduos, não é, dos israelitas, que preferiu morrer a continuar, não é, mostraram que eles são soldados que não têm honra. E como soldados que não têm honra, eles preferem morrer fugindo do que enfrentando os seus inimigos. Eles tinham por certo, irmãos, diz o texto no verso 3, eles tinham por certo, e porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada. Veja, ele tinha certo isso. Veja, Deus não nos trouxe aqui para o bem, Ele nos trouxe aqui para nos matar. E é impressionante quando nós pensamos nessa maneira de interpretação do texto, né? Como eles interpretam a história e o cuidado de Deus. Nós seremos como presas para os cananeus. Que reflexão blasfema é essa, irmãos? É como se Deus tivesse dito assim: eu tirei vocês do Egito para destruí-los. Eu arranquei vocês das mãos dos inimigos para destruí-los. Mas aqui o Senhor está nos ensinando algo que é muito mais extraordinário. O inimigo do povo não é o Egito, não é Faraó, não é o exército, não é a seca, não é a fome, não é a perda, é a incredulidade. Esse é o inimigo terrível. Esse é o maior inimigo que o homem pode ter. A incredulidade. Não há outro inimigo. Perceba, agora quem vai transpor a incredulidade? Agora, quem vai libertá-los da incredulidade? Porque eles estão entendendo. E aqui vem um ponto: a libertação do Egito é a libertação da escravidão, do pecado. Essa é a imagem usada no Novo Testamento para descrever a obra de Cristo.
E nesse aspecto, a incredulidade, ela remodela a obra de Deus e ela dá outro significado à obra de Deus. Ele diz assim, ora, Deus que é amor. Na realidade, ele tem uma malícia ali. Ele, na realidade, nos livrou de lá para nos matar. O Deus que é a verdade eternamente, agora é acusado de hipocrisia. Ele disse uma coisa, mas é outra. Você percebe que a incredulidade, ela se opõe frontalmente a Deus. E agora, esse Deus que não é verdadeiro, porque nos trouxe para cá para nos matar, e tudo que ele fez por nós não foi para o nosso bem, foi para nos destruir e nos arruinar até no fim da história. O perigo do coração incrédulo é que ele revela exatamente essa oposição a Deus que muitas vezes nós não imaginamos. Às vezes nós falamos contra os ateus que declaradamente escrevem contra Deus, se levantam contra Deus. Mas preste atenção no seu coração, irmão. Se há incredulidade no seu coração, se você não confia exclusivamente na obra de Cristo. E como diz John Owen, Cristo morreu por todos os nossos pecados, e se incredulidade é pecado, ele morreu também pela nossa incredulidade. Então, se você diz no seu coração que Cristo que deu a vida, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, sofreu, passou as torturas do inferno, foi morto pelos nossos pecados, crucificado. Você diz assim, ele fez tudo isso, mas ele não quer o meu bem. Ele não quer a minha salvação. Porque a minha salvação não depende dele. A minha salvação depende da minha própria força. A minha salvação depende da minha própria mão. Ora, o que você está dizendo, irmãos? Deus não é bom. Deus não sabe o que Ele quer para mim. Ele não sabe o que é bom para mim. Eu não confio nele. E aqui você está exatamente nessa situação. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Deus te trouxe até aqui. E aqui está posta a barreira. Ou você bate em retirada. E segue as suas paixões. Ou você confia na palavra dele. E entrega sua alma a ele. E ele te fará. E te dará a vida. Ainda que você morra. A incredulidade faz com que a língua se pronuncie. Eles desejam a morte. Eles desejam a morte. Se pronuncie. Deus não é bom. E Deus não está preocupado com a minha família. E isso é intrigante no texto. Agora veja. Quando chega nesse momento, ele diz, agora nós queremos voltar para o Egito. A fé nos faz esperar aquilo que nós não podemos ver e ter certeza daquilo que nós podemos aguardar, mas não vemos. A incredulidade, ela se apega a tudo que nós podemos tocar e nós temos segurança nela. Segurança na família, segurança no trabalho, segurança naquilo que eu possuo. É nisso que eu me asseguro.
O Senhor está dizendo: largue isso. Largue isso. Solte tudo isso. Confia somente em mim. Espera somente em mim. A incredulidade deseja o Egito. A fé ama Canaã. Aguarda um novo céu e a nova terra. Mas a incredulidade ama o Egito. O que nós amamos, irmãos? Onde nós estamos apegados? A essa terra que vai ser destruída. E o Senhor leva o povo pelo sofrimento para poder exatamente humilhar, provar e saber o que está no coração deles, como fez com Jó, para dizer exatamente isso: arranca os teus tentáculos dessa terra, arranca os teus tentáculos desse mundo, tira o teu coração das coisas dessa terra e espera em mim. Os teus inimigos são superiores, tu és pequeno. Eles são grandes e tu és nada. Mas aguarda na minha palavra, eu te farei entrar na terra que emana leite e mel. Eu te farei entrar no paraíso. Ora, irmãos, como isso é interessante para nós. Voltar para o Egito. O Egito é a terra do incrédulo. O céu é a terra do crente. O crente Caleb, Josué, eles dizem: nós vamos entrar nessa terra, porque o Senhor nos deu. O incrédulo olha para trás e diz: vamos para o Egito. Vamos de volta para o Egito. Ó, irmãos, avancem para aquilo que é soberano e poderoso. Caminhem avante, irmãos. Não retrocedam, não olhem para trás. Caminhem. Marchem. Porque essa não é a nossa terra. Esse não é o nosso paraíso. Nós estamos indo para viver com o Senhor por toda a eternidade. E nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós vamos adiante. Nós não vamos voltar para o Egito. Nós não vamos voltar para o mundo. O apelo, o desejo desse mundo, o prazer desse mundo não é nosso mais. Agora nós estamos indo para a terra prometida. Essa é a nossa história. E é para lá que nós vamos. A incredulidade ainda nos faz acreditar em coisas terríveis. Deus não se importa com a minha família. Deus não está preocupado com os meus filhos, nem com a minha esposa. Veja, Ele está me fazendo passar por isso aqui. Veja o texto, por favor, comigo. É por essa... E por que nos traz o Senhor a esta terra, verso 3, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Veja que o discurso é extraordinário. Ora, eles partem de uma perspectiva, eles abandonam o aspecto teológico da glória de Deus e se tornam apenas humanistas, como se a preocupação com as pessoas fosse superior à glória de Deus e como se o próprio Deus não se importasse com a nossa casa.
É interessante notar, irmãos, né? Veja no verso 27 do capítulo 14. Ele vai dizer: até por quanto sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Eu que cuido dos seus filhos. Sou eu que cuido da tua casa. Eu farei que os teus filhos entrem na terra que vocês desprezaram. Esse é um cuidado tão interessante, irmãos, porque, veja, quando nós falamos em culto a Deus, é um exemplo que é um pouco fora do ângulo do sermão, mas que está dentro do conceito da família. Mas quando nós falamos em culto ao Senhor, as pessoas dizem assim: eu vou procurar uma igreja onde as pessoas, onde tem um bom lugar para os meus filhos, que eles possam brincar, ter uma boa salinha na hora do culto, que eles possam ficar lá com as suas crianças, né? E as pessoas vão cuidar dos meus filhos. Eu quero uma igreja que meus filhos se sintam muito bem. E eles não estão preocupados com a palavra e com a verdade, estão preocupados que os filhos estejam muito bem. Como que dizendo: a Deus não tem preocupação com seus filhos. Deus não se importa com seus filhos. Agora veja o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Isso é, como nós devemos adorar a Deus. Está falando de culto ali. Aí na sequência ele diz: porque eu abençoarei até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor está dizendo: eu não vou abençoar apenas o teu filho, mas os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos. Se você me adorar do modo como eu ordeno, a tua casa será abençoada, os teus filhos serão abençoados, a tua descendência será abençoada. Mas ele diz: se vocês me adorarem de modo contrário, eu amaldiçoarei até a 4ª geração daqueles que não me amam e não guardam os meus mandamentos, que me odeiam. Veja aí, eu estou preocupado em dizer: Deus não está preocupado com os meus filhos, porque nós não temos um culto na linguagemzinha deles, porque eu não vou aqui falar para eles na linguagem infantilizada para eles. Deus não está preocupado. Deus está preocupado e vocês estão abençoando seus filhos. Eles são abençoados por Deus, porque dominicalmente, manhã e noite, eles escutam a palavra do Senhor. E eles atendem à voz do Senhor. Mas a incredulidade faz isso. Procura meios, procura caminhos, alternativas. E diz assim para nós: vamos olhar para trás. Vamos voltar um pouquinho. Vamos retroceder. Não. Nós não vamos retroceder. Porque nós confiamos na palavra de Deus. O texto continua:
Os seus corações são. E aí, veja, irmãos, no último verso do capítulo 14, verso 4 agora. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deus levantou um capitão que ia levá-los à terra prometida. Esse mesmo capitão não vai voltar com eles para o Egito. Eles têm que levantar um. Assim como eles levantaram um bezerro de ouro para adorar, agora eles querem levantar um outro que os conduza de volta ao Egito. E o capitão que eles vão levantar são suas próprias paixões, são sua própria incredulidade. E eles farão um líder para eles. Eles amam os seus líderes, que dizem: vocês estão ouvindo o Evangelho, vivendo no Egito. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, vivendo no mundo e praticando as coisas do mundo. Que coçam seus ouvidos e todo mundo fica feliz. Nós queremos um líder que nos guie de volta para o Egito. Mas o Senhor levantou um líder. O nome dele é Jesus Cristo. Ele foi à nossa frente. Ele morreu. Nós morremos com ele. Ele foi sepultado. Nós seremos sepultados com ele. O nosso líder ressuscitou. Nós vamos atravessar o Jordão com ele. Nós ressuscitaremos com ele. O nosso líder está assentado à destra do Pai. E nós estamos assentados com ele. O nosso líder, o nosso capitão, o nosso pastor, o supremo pastor, o bispo das nossas almas, ele nos guiou até o fim. As palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, por favor, abra sua Bíblia comigo, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós vamos para o alvo, nós vamos chegar no nosso objetivo, deixando as coisas que para trás ficam. Nós avançamos para o alvo. Deixa eu me dirigir a você, que nessa manhã ouviu o Evangelho do Senhor. Deixa eu dizer algo a você tão importante também. O Senhor Jesus conta uma parábola. Parábola do semeador. E a semente que caiu em vários lugares,
essa semente, uma delas, ela foi sufocada, diz o texto sagrado. Ela não teve raiz, ela foi sufocada. E na interpretação da parábola, Cristo diz, os sofrimentos, as tribulações, sufocaram aquela semente. Muitos vão querer recuar quando vierem as tribulações. Você hoje é exortado a pedir a Deus, planta a semente na minha alma e faz germinar para a tua glória, para que quando as tribulações cheguem, Senhor, mesmo tentado a recuar, eu avance, eu caminhe. Agora eu me dirijo a você que está em Cristo Jesus e veja, irmãos, que bênção podermos pensar à luz da palavra de Deus sobre todas essas coisas. E dizer a vocês o que o autor da carta aos Hebreus descreve. São muitas as nossas tribulações e lutas, mas há uma característica no povo de Deus: nós não voltamos para o Egito. Nós conquistamos a terra. Nós avançamos. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós vamos avante. E lembre-se disso. Nunca entregue o destino da sua vida às suas paixões, mas a palavra infalível e inerrante de Deus. Confie nela, tão somente nela, porque Ele não apenas vai cuidar da nossa alma, mas da minha esposa e dos meus filhos. Que o Senhor abençoe a nossa igreja e nos permita caminharmos, porque em Cristo Jesus nós já temos todas as coisas conquistadas por Ele. Somos herdeiros, co-herdeiros com o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Te damos graças, Senhor bendito e cheio de misericórdia, por Tua palavra nessa manhã. Pedimos ao Senhor que traga ânimo, conforto ao Teu povo nessa manhã, Senhor. E desafia a igreja a avançar, a ir adiante, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos quando os nossos joelhos começarem a ficar trêmulos. Ajuda-nos quando o nosso coração desejar voltar, para que avancemos, Senhor, e os nossos olhos sejam colocados em Ti tão somente, e a nossa esperança esteja em Ti tão somente, e assim nós não nos perderemos nesse mundo. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos. Em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemo-nos de pé, irmãos, mais uma vez.